Segunda Reis, capítulo 6. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que, agora, o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até ao Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: Ide vós. E um disse: Sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim, ele foi com eles. E, quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou e disse: Ai, mestre! Isto era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar. E ele arrancou um galho, e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: Toma-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Então, o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Acautela-te para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contará, e de que o alertara, e ali salvou-se, não uma nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa, e ele chamou os seus servos, e disse-lhes: Não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: Eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E, quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como o faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse-lhes: Esse não é o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. E sucedeu, quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam enxergar. E o Senhor abriu os seus olhos, e eles viram, e, eis que, eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu, quando os viu: Meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? E ele respondeu: Tu não os ferirás. Feririas tu aqueles aos quais tomastes cativo com a tua espada e com o teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber, e se vão para o seu mestre. E ele preparou grande provisão para eles. E quando eles haviam comido e bebido, ele os despediu, e foram até o seu mestre. Assim, os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e subiu, e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, e, eis que eles a sitiaram, até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher, dizendo: Socorro, meu senhor, ó rei. E ele disse: Se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse-lhe: O que te aflige? E ela respondeu: Esta mulher disse para mim: Dá ao teu filho, para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim, nós cozinhamos o meu filho, e o comemos, e eu disse a ela no dia seguinte: Dá ao teu filho, para que possamos comê-lo, e ela havia escondido o seu filho. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da mulher, que ele rasgou as suas vestes.
e passou por cima do muro, e o povo olhou e, eis que ele tinha pano de saco por dentro, sobre a sua carne. Então, ele disse, Deus assim faça, e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme sobre ele neste dia. Eliseu, porém, estava sentado na sua casa, e os anciãos se assentavam com ele. E o rei enviou um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciãos, Vede vós como este filho de um assassino mandou-me cortarem a cabeça? Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta, e contenham-no firmemente junto à porta. O som dos pés do seu mestre não está atrás dele. E enquanto ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele. E ele disse, Eis que este mal é do Senhor. O que mais eu deveria esperar do Senhor?